Oi, seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Que legal te encontrar aqui de novo. E aí, tá preparado para mais um dos nossos encontros? É isso aí. Bora aprendermos juntos, não é isso? É isso aí, essa é a ideia, né? Olha, quando eu e meu sócio criamos então um grupo de networking em empreendedorismo na área de educação financeira, o intuito foi esse, né? Gerar conexões, ficar perto, poder questionar, falar a respeito, né? Trocar experiências, enfim, ensinar, aprender, tudo isso, né? Com foco justamente em aprendermos juntos. Assim, estamos formando a elite dos educadores financeiros do Brasil. A ideia é sempre trazer um tema relacionado que vai ajudar você, profissional da área de finanças, né? Você, educador financeiro, a se aprimorar como profissional para levar cada vez mais e melhor o seu conhecimento para o seu cliente, beleza? Vamos pro bate-papo de hoje? Hoje tá eletrizante, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos nessa? Pessoal, então nós estamos aqui com o meu queridíssimo coaching, amigo, padrinho de casamento, sócio, enfim, né? Então, sou suspeito aqui em falar, sou fã desse cara, a gente se conheceu, ele sendo meu coach, inclusive, né? Hoje ele é meu sócio aqui, diretor na empresa na Martelo, no Grupo Martelo, tá? É um as nas questões aí de comportamento humano, até parafraseando aí o que o Max falou, que tem total sentido, né? Uma coisa, não tem como desvincular o comportamento com a parte financeira, né? Então, é justamente o tema de hoje. O que são valores e crenças e quais suas influências no comportamento humano, né? Então, o palco é seu, Dan. Vai ser um prazer te ouvir, cara. Muito bom. Preparei aqui uma apresentação para vocês. Vou voltar a compartilhar. Tudo certo? Estão vendo? Sim. Sim. Legal. Gente, eu já me apresentei, né? Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é crenças e valores, o nosso comportamento que dita os nossos resultados, né? Não existe resultado sem ação. Isso acho que é claro para todo mundo, né? Sempre para termos um resultado em qualquer coisa na vida, em qualquer coisa da natureza, não só da humanidade, precisamos de uma ação. Para que o resultado aconteça, para que tenhamos qualquer coisa, precisa de uma ação. E essa ação, ela deriva do nosso comportamento, que deriva do nosso estado mental. Então, a nossa cabeça, ela dita muito do que vai acontecer na nossa vida. E se ela não dita o que vai, assim, se ela não dita propriamente o que vai acontecer na nossa vida, ela dita também aquilo que a gente consegue reagir, né? A gente não controla muitas coisas da nossa vida, mas a gente controla como a gente reage ao que acontece. Então, eu quero começar fazendo uma provocação para vocês, né? E aí eu peço a participação para que a gente consiga ter uma palestra, uma troca muito rica. O que é dinheiro? O que o dinheiro significa para cada um de vocês? Vamos lá, por favor, abram os microfones aí e interajam. Gostaria de ouvir um pouco vocês. O que é dinheiro? Para mim é uma ferramenta para fazer trocas voluntárias. Perfeito. Liberdade, ferramenta, o que mais? Oportunidade. Oportunidade, muito bom. É um recurso. Recurso, maravilha. É um meio. Um meio, ótimo, ótima colocação, Sérgio. Mais alguém? Gente, dinheiro é tudo isso e muito mais, né? O que determina o que o dinheiro assim, são valores pessoais, né? São questões que têm a ver com a história de cada um, com o ambiente que essas pessoas, né, com que nós estamos inseridos, com que aspiramos pela nossa vida. Então, quando perguntamos de dinheiro, o que é, ele depende muito de todos os nossos recursos internos. Eu costumo falar que temos alguns recursos principais na nossa vida, que é tempo, conhecimento, dinheiro e saúde.
e nós trocamos esses recursos entre eles mesmos. Então, podemos usar o nosso tempo para conseguir mais saúde, mais dinheiro e mais conhecimento. Podemos trocar o nosso conhecimento para, de repente, conseguir mais dinheiro. E aí, uma reflexão. Será que o nosso dinheiro, ele ganha tempo para nós? Visto que trocamos uns recursos pelos outros? Positivo. O Jaci que falou, você consegue me dar um exemplo, Jaci, de como o dinheiro ele consegue tempo para nós? Sim, que eu arrecadei dinheiro e pedi uma dispensa do meu trabalho. Vou passar um ano com educação financeira e não vou precisar estar embarcando esse ano que vem aí. Eu fiz isso agorinha. Perfeito, sensacional. E agora você tem a mesma quantidade de tempo, mas para fazer outras coisas, para trocar Positivo. esse tempo por outras coisas. Solange, por favor. Sim, é parecido com isso mesmo, porque muitas vezes a gente tem que fazer determinadas coisas no nosso dia a dia ou na nossa vida, no modo geral, que não precisa necessariamente ser feito pela gente. E se a gente tem dinheiro para que alguém possa fazer pela gente, a gente pode utilizar o nosso tempo de forma mais direcionada para aquilo que nos dá prazer, naquilo que nos preenche mais, enfim, coisas que necessitam de uma certa, vamos dizer, vou resumir como habilidade, né? Mas é mais amplo do que isso. E o dinheiro, sim, ele pode fazer isso e com isso a gente ganha mais tempo. Sensacional. Então, o dinheiro, ele é um recurso como vários outros na nossa vida. Leide, por favor. Complementando o que o pessoal aí falou, se nós temos tempo para lazer, né, para desfrutar de momentos que o dinheiro vai permitir, né, vai financiar esses momentos, então nós temos mais qualidade de vida, e mais qualidade de vida significa ter mais tempo de vida também, e para usufruir melhor desse dinheiro, né? Muito bom. Isso também traz um outro tempo. Muito bom. A questão, muitas vezes, da quantidade e da qualidade do tempo. Pode falar, Solange. Então, complementando, porque assim, muitas vezes, dependendo do ponto de vista que a gente coloca, a gente pode dizer que a gente, entre aspas, perde um pouco do nosso tempo por causa de dinheiro, quer dizer, para ter dinheiro, e é tudo entre aspas isso, né? Então, quando a gente tem uma quantidade de dinheiro de tal forma que nos permita viver de uma renda passiva, por exemplo, o dinheiro está mais do que multiplicando o nosso tempo, né? Está multiplicando tudo, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o próprio dinheiro se multiplicando, né? Multiplicando o nosso tempo, multiplicando as nossas relações, enfim, aquelas coisas que realmente a gente julga como fundamentais para a nossa vida, né? É isso. Muito bom. E aí, nós partimos um pouco para que os outros colegas falaram, né? Que vem independência, liberdade, oportunidade. E caímos também nessa questão muito pessoal de crenças e valores. Porque, no final das contas, todos os nossos recursos, nós vamos usar naquilo que é prioridade. Só que temos que ter consciência disso. Porque muitas vezes não temos, tá? E aí, coisas que o dinheiro pode comprar, né? A gente já falou aqui de algumas. E eu coloquei aqui o wishlist, né? A listinha dos sonhos. Fica a provocação aqui para vocês fazerem, né? E aí depois, no final da palestra, eu vou retomar esse assunto. Mas, eu vou dar um minuto para todos vocês fazerem uma lista do que o dinheiro pode comprar. Tá? Então, começando agora, façam aí uma listinha, pode ser mental ou pode ser escrito, o ideal é que seja escrita. 1 minuto para vocês fazerem essa lista, que vai ser legal para o nosso exercício logo no final dessa provocação.
Vamos lá, encerrando, mais 10 segundos. Muito bom. Podem parar com a listinha. Quantos itens tem a lista de vocês? Na minha tem 6. 5, 6, 6. 4, Nove. 6, 9. Legal, Max, 9. 5. O Sérgio, quanto, Sérgio? Eu listei 9. 9. Alguém aí listou mais do que 10? Eu listei 4, mas só vem na minha mente comida. É, Legal. Ninguém Não. listou mais do que 10? na verdade, Danilo, a minha lista é um pouco ao contrário. Eu acabei listando a única coisa efetivamente que o dinheiro não pode comprar, que é a nossa vida, o estar vivo, né? Embora a saúde, por exemplo, o dinheiro não possa comprar, ele pode dar conforto na hora da doença. Sim. E é, assim, algo que faz muita diferença. Então, Legal. eu acho que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, né? Com exceção da vida, né? Que isso daí não está nas nossas mãos. Então, o dinheiro pode comprar o que a gente quiser. E se não for possível ter exatamente aquilo que a gente precisa, ele tem a capacidade de amenizar aquela situação. Como o exemplo que eu dei, existem vários outros, mas eu sempre dou o exemplo da saúde, né? O dinheiro não compra saúde, mas ele compra tranquilidade, conforto, os melhores tratamentos, enfim, quando a gente está doente, né? Então, eu acho que o dinheiro pode comprar tudo. O exercício, Solange, era bem esse mesmo, né? Você acabou indo um pouquinho na contramão, mas o raciocínio era justamente esse. É ver o quanto que a nossa mente limita o que a gente acha que a gente pode comprar. Por quê? Eu não falei para vocês o que vocês conseguem comprar com R$1, ou com R$5, ou com 10. Eu falei o que o dinheiro pode comprar. E por mais que o dinheiro compre qualquer coisa, muitas vezes a gente só consegue listar 4, 5 ou 6 ou 10, sendo que não existe essa limitação. Essa limitação está dentro da nossa cabeça. Então, isso tem muito a ver com as crenças que temos, com as nossas histórias, com o que a gente já viveu em relação ao dinheiro, tanto de bom quanto de ruim. Quando somos criança lá, né, que às vezes a gente ouve aquela frase, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo, você pegou no dinheiro, vai lavar a mão e não sei o que lá. A gente cresce com aquilo lá incutido que o dinheiro é sujo. E o que será que aquela criancinha ali entende sobre sujeira? Né? Porque não é o conceito que a gente tem agora como adulto, não é essa visão. Né? Então ficou para a criancinha ali que o dinheiro é sujo. Ou que para ser rico tem que fazer coisa errada, que as pessoas honestas não conseguem ser ricos, que tem que trabalhar duro para ter alguma coisa, porque muito provavelmente os nossos avós, que vieram como imigrantes, ou os nossos bisavós, eles tiveram que trabalhar muito duro para ter dinheiro. Mas o cenário era outro. Será que hoje ainda é assim? Depois, rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore, e temos uma série de outras crenças e dizeres populares que falam sobre isso. As crenças, elas se tornam verdades, porque acreditamos nela. Elas podem ser culturais, elas podem ser sociais, podem ser herdadas, podem ser experienciadas, que aí gera muitas vezes um trauma. E é mais difícil ainda você lidar com esse tipo de crença. Porque a pessoa já passou por aquilo, ela já tem uma dor. Ela já viu que de alguma forma aquilo pode acontecer e é verdade. Só que não significa que não possa ser de outro jeito. Então, quando a gente consegue contextualizar a crença, fica mais fácil de trabalhar. Mas às vezes acontece algo que é tão forte, mas tão forte, que a pessoa nem sabe que é uma crença. Né? Se torna uma verdade absoluta na vida dela. E
Para falar, né, de crenças, eu quero trazer aqui um conceito de níveis neurológicos, né? E a gente vai entrar um pouquinho em crenças e valores. Tá? Esse conceito dos níveis neurológicos, ele foi proposto por um antropólogo que chama Gregory Bateson. E ele defende a ideia de que o aprendizado obedece essa hierarquia. E para a gente lidar, né, de uma melhor forma, para identificar ali o que está de ruim na nossa vida, nós temos que fazer esse exercício dos níveis neurológicos para identificar o nível que aquilo não está funcionando, para a gente agir no nível de cima. Agindo no nível de cima, a gente consegue descer e resolver todos os outros. Qual que é o primeiro nível que o aprendizado, a aprendizagem, ela ocorre? É no ambiente. Tá? Então, quando e onde? A gente está falando de tempo e espaço, das 4 dimensões, né, de tempo e espaço. E por que 4 dimensões? Porque não vale nada a gente ter a informação do onde se a gente não sabe quando. E também não vale muito a gente saber quando se a gente não sabe onde. Então o conceito de 4 dimensões vem de uma forma muito simplificada disso, né? O ambiente é o quando e onde. Depois, o segundo nível neurológico é comportamento. O que eu faço? E aí eu já consigo começar a vincular com um outro conceito, né, que é chamado de Golden Circle, o círculo dourado, pelo Simon Sinek. O que você faz é muito fácil das pessoas fazerem. Muito fácil. Se já foi feito por alguém, e aí é um pressuposto da PNL, se já foi feito por alguém, é muito mais fácil de outro fazer. Então, o que você faz é fácil de ser copiado, de ser melhorado, de ser replicado, porque já foi feito, já existe. O pulo do gato é a sua capacidade / habilidade, é como você faz. Aí que tem um grande diferencial. Então, por exemplo, jogar futebol. É muito fácil jogar futebol. Agora, jogar como o Neymar. Ninguém é o Neymar. Só ele é. Porque a habilidade, o dom, o talento, a capacidade, né, a forma natural com que ele faz aquilo é que diferencia. É o como. Então, um nível acima do comportamento vem capacidade / habilidade. E aí, em quarto degrau, nós temos crenças e valores. Eu coloco crenças e valores juntos. Por quê? Tem alguns conceitos, algumas literaturas, algumas escolas que colocam crença acima de valor, valor acima de crença. Eu coloco junto aqui e eu vou explicar o porquê. Crenças e valores. Para quem eu faço e por que eu faço. Os valores, eles motivam as nossas ações. Eles são questões motivacionais. Por que vocês trabalham todo dia? Pode ser para pagar conta, não tem problema. Então pagar conta é um motivador, é um valor seu. E o que está por trás desse valor de pagar a conta? É o bem-estar da sua família. Pode estar relacionado ali com a pirâmide de Maslow, né, que é uma base ali para o comportamento humano. Então você precisa comer, você precisa de um abrigo. Isso tudo se faz com dinheiro, você troca dinheiro por essas coisas. Então, todas essas questões ali dos nossos motivadores, até relacionado à pirâmide de Maslow, são valores. A gente faz algo pensando em uma recompensa, ou pensando em fugir da dor. E as nossas crenças, por outro lado, elas permitem ou não fazermos essas ações. Vou dar um exemplo aqui, né, para vocês. As crenças, elas podem ser sabotadoras, elas podem ser uma crença limitante, ou elas podem ser crenças apoiadoras, que nos impulsionam para as nossas ações. Imaginem vocês que uma pessoa, ela não tem como valor primordial organização. Então a casa dela é toda bagunçada.
Ela chega em casa, chinelo tá de um lado, roupa tá do outro, deixa a mala ali logo na porta. Enfim, é uma bagunça. No entanto, ela se depara com o chinelo virado de ponta cabeça ali. Sabe quando a gente deixa o chinelo ali desorganizado? O que vocês acham que essa pessoa faz quando ela vê o chinelo virado de ponta cabeça? Por favor, me respondam. Rosane? Isso, desvira. Por que desvira o chinelo, Rosane? É uma crença, né, que a maioria de nós temos desde criança, né, e não deixar o chinelo virado de ponta cabeça, sua mãe pode morrer, a mãe pode passar mal, né? Isso aí, é isso aí. Vira o chinelo. Solange, por favor. Então, eu ia dizer exatamente isso. Ela pode desvirar porque um dia disseram que chinelo virado a mãe morre, ou de repente ela nem liga, né? Porque, tipo, ela já tá na bagunça, que tudo bem, fica na bagunça. Então, mas, é assim, justamente isso. vai depender muito. É a escala dos valores e das crenças. É por isso que eu deixo no mesmo nível. Né? Porque muitas pessoas, elas vão desvirar, por mais que não seja um valor fundamental, porque a mãe vai morrer. Foi isso que ela aprendeu. E é tão forte isso que ela não quer deixar desvirado, porque vai que acontece. Né? Aí eu acho que só se a mãe morrer de desgosto, né? Não sei. Mas, ó, para quem quer testar, eu acho que não morre. Eu acho que não morre, mas nunca deixei. Né? Mas para quem quer testar, vai lá e desvira o do esposo, da esposa, que aí se morrer, morre a sogra, né? Então, de repente, já testa uma coisa, resolve outra e tá tudo certo. Depois de crenças e valores, nós temos a identidade. Quem sou ou quem estou? Alguns de vocês são pais e mães, outros não. Alguns de vocês trabalham como CLT, outros não. Mas eu vou dar um exemplo que vocês vão entender aqui. 2 exemplos, um mais pessoal e o outro mais profissional. Quem é pai, quem é mãe, se coloca no momento que descobriu a gravidez. Naquele momento, mudou a identidade que vocês assumem em um papel na vida. Quando você descobre que você é pai ou que você é mãe, você para repensar todas as suas crenças, todos os seus valores. Pode não ser de uma forma racional, mas as suas prioridades mudam. Você vai ter que desenvolver novas habilidades, você vai ter que mudar o seu comportamento, e você vai ter que adequar o seu ambiente, passar a frequentar novos ambientes. Isso para quem assume esse papel. Então, se você assumir um papel paternal ou maternal, você vai reavaliar toda a escala que está abaixo da identidade. No ramo profissional, a pessoa está trabalhando, tem um cargo bom, tem um salário bom, os valores dela permitem ali uma vida com um custo de vida alto, com um padrão alto. Essa pessoa muitas vezes não guardou dinheiro, porque não é um valor para ela essa segurança. Ela prefere viajar, prefere comprar um monte de coisa, porque isso motiva ela, né? Então, recebi meu dinheiro, cara, eu vou viajar. Recebi minha PLR, meu bônus, vou trocar de carro, vou comprar um imóvel. Então ela não tem dinheiro guardado. E de repente ela é chamada ao RH e descobre que não tem mais emprego. Naquele momento, muito provavelmente ela vai falar, e agora? O que eu fiz com o meu dinheiro? Eu tenho que parar de gastar? Eu vou ter que vender isso, vou ter que vender aquilo. Nossa, aquela compra que eu fiz que está parcelada. A viagem que eu ainda estou pagando. E se ela assumir aquele comportamento, se ela assumir aquele papel, aquela identidade, novamente, ela vai rever crenças, vai parar para rever valores, capacidades, vai ter que adequar o comportamento, frequentar novos ambientes. Então, os níveis neurológicos, eles estão todos interligados. E acima da identidade, nós temos o legado, que é quem mais. E aqui, muitas vezes, a gente fala de propósito e também de espiritualidade.
E aí, uma dica, né, para quem já atua com essa questão de comportamento, quem gosta de finanças comportamentais e toda essa parte, né, de psicologia econômica. Quando você está atendendo um cliente que ele traz essa questão de propósito, de espiritualidade ou de crença relacionada à religião, é aí que fica muito bom ou muito complicado o nosso trabalho, o trabalho de vocês. Por quê? A espiritualidade, a religião, o propósito, muitas vezes ele está acima da identidade. Quando a pessoa realmente assume aquele propósito, aquele compromisso. E aí é difícil mudar o comportamento, é difícil fazer a pessoa enxergar aquilo. Por exemplo, alguns clientes que vocês estão atendendo, que às vezes o cara ele tá super, hiper, mega enforcado, tá devendo, tá estourado, mas ele não vai deixar de pagar o dízimo. Mas ele não vai deixar de fazer uma contribuição social. Por quê? É o legado dele, é o propósito. É a espiritualidade, é algo que está transcendendo o papel, a identidade dele. Quando nos deparamos com uma crença religiosa ou com essa questão, né, de valores religiosos, é muito difícil lidarmos. Encerrei aqui, faltando 5 segundos para o final. Super on time. E agora vamos abrir para um bate-papo, para perguntas, para interações. Muita gente, né, que eu vi aí participando que lida com essa questão, né, de comportamento. Quero saber se para vocês fez sentido e o que vocês têm aí para perguntar, compartilhar. Vamos lá, gente. Agora é o nosso bate-papo. Eu atendi uma cliente uns 2 anos atrás. Estão me escutando? Estamos sim, pode falar. Aí ela queria que eu ajudasse ela a sair das dívidas e ela tinha uns investimentos, né? Aí vamos ver o que você tem, né? A gente começar a matar as dívidas. Ela tinha umas 6 ou 7 ações. Eu digo, você tem que primeiro vender essas ações para começar a pagar suas dívidas, né? Foi o primeiro passo. Aí ela falou para mim, não, eu fiz uma promessa, eu só venderia a ação se ela voltasse àquele preço. E não vendeu de jeito nenhum. Aí não teve como ajudar ela, porque ela disse que tinha feito uma promessa, aí não ia vender. Aí foi difícil, aí não consegui ajudar ela, não. Jaci, é aquela questão, né? Falando das crenças e dos valores, a promessa, ela traz um pouco dos dois. E muito provavelmente estava relacionado a um valor muito forte dela. A gente promete algo quando, assim, imagina um acontecimento sério que mexeu com algo muito importante da sua vida. E aí a gente promete aquilo. Aí vem a questão de crença, de espiritualidade, de algo muito maior do que a gente, para a gente ter um resultado, né? Então, corroborando, né, com o que eu falei, cara, é muito difícil. E é algo que sai um pouco do nosso racional. Tem uma teoria do cérebro trino, que ele é de se não me engano, ele é neurocientista, já faleceu, acho que ele faleceu em 2007, chama Paul MacLean, um neurocientista estadunidense, que ele fala do cérebro trino. Avaliando a história da humanidade, a evolução do homem, a última parte do cérebro que se formou foi o córtex, né? E a última parte do córtex é o neocórtex, que é responsável por toda essa questão de racionalidade. É o que pondera as ações do ser humano. Né? É a parte racional que fala assim, opa, você está indo muito longe, opa, suas emoções estão muito afloradas, opa, sua reação não está proporcional. Então o neocórtex ele serve também para fazer aí o que um balizador, serve para dar um pouco uma castrada no nosso comportamento, né? Até para
permear um pouquinho ali todas as questões sociais. Depois a gente tem o sistema límbico, que seria uma segunda camada do cérebro, que ela é comum a todos os mamíferos. E por fim, esse sistema límbico, né, ele é responsável pelas nossas emoções, prioritariamente. E depois o sistema mais primitivo, que é o reptiliano, que aí é encontrado em praticamente todos os répteis, aves, mamíferos, né, e nós seres humanos, que é o mais primitivo, relacionado ali principalmente à preservação da vida, perpetuação da espécie, fome, sede, sexualidade, enfim. Dentro da evolução da humanidade, o neocórtex, ele é presente, o córtex, né, e consequentemente o neocórtex, ele é presente no último 1 milhão de anos, sendo que a humanidade, na forma como a gente conhece, tem cerca de 2,5 milhões de anos. O que eu quero dizer com isso é que os nossos comportamentos, eles são muito mais emocionais, e aí muito provavelmente vocês já viram isso, né, estudando finanças comportamentais. Foram 2,5 milhões de anos em um comportamento emocional, em um comportamento instintivo. Então, para racionalizar, para a gente trazer para a razão tudo isso é muito difícil. E essas emoções, elas guiam os nossos comportamentos, consequentemente os nossos resultados. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê. E aí você pega e vai fazer conta, você pega e vai mostrar para sua cliente, você faz tudo isso. Você não vai convencer, porque não está no racional, está no emocional. Você consegue compreender? Aqui mesmo na Martelo, a gente já teve clientes, que, por exemplo, vendeu uma casa para conseguir manter um carro. O Dani, teve o cliente do exemplo que você deu, né, sobre o dízimo também, o dízimo, né? Sim. Você quer que eu comente rapidamente? Pode, por favor. Esse cliente, assim, eles chegaram aqui, eles estavam gastando, eles tinham um custo de vida, ganhavam aproximadamente 17, 18 e gastavam 30. Óbvio que não estava dando certo. Cara, a gente fez uma engenharia, assim, para conseguir reduzir o custo de vida deles. Entre outras coisas, a gente refinanciou a casa para poder baixar a parcela, porque a parcela estava muito alta. Aí, assim, imagina, refinanciar a casa, o risco que isso tem, prolongar a dívida, não é uma coisa simples, né? Mas para aquele momento era o que a gente precisava. E aí a gente conseguiu arduamente ali tirar aproximadamente R$4.000 por mês, não, R$3.000 por mês, mais ou menos, do orçamento, por conta, então, do refinanciamento da casa. Aí a esposa, né, falou pro marido o seguinte, falou assim, a nossa vida financeira não está dando certo, porque a gente está roubando Deus, porque a gente não está dando dízimo. Vamos voltar a dar dízimo. Então eles pegaram esses 3.000 e começou a dar de dízimo. Gente, aqui nós não vamos discutir credo, se tá certo, se tá errado, se é bom ou ruim. Não é esse o foco, né? Eu estou contando um caso com relação à crença. Se tá certo, se tá ruim, se tá bom, se tá bom. Isso aí não entra na discussão, tá certo? Que aí a gente tem que respeitar o credo de todos também, né? Enfim. Mas é um exemplo aí, né? Sim. E assim, o diagnóstico foi feito, os números estavam ali. E eles tomaram a decisão que eles achavam que ia tomar. E a gente não vai mudar isso. Hoje a noite, assim, para mim foi ser um grande aprendizado, né? Eu que trabalho com a terapia financeira, dentro dos meus primeiros atendimentos, eu procuro entender quem são os pais, avós, os antepassados dessa pessoa. Senão eu não consigo iniciar o atendimento. Porque se eu não entendo que ele vem de uma família endividada, ou de uma família que gasta muito, ou de uma família que segura muito, tudo que eu fizer para frente não vai funcionar, se eu não entender todo esse processo. Então,
A aula de hoje veio assim me ensinar também muita coisa, me fez relembrar o quanto é importante a gente entender as crenças e os valores das pessoas. Eu digo assim, pelo meu exemplo, assim, quando eu comecei a estudar finanças, eu sempre trabalhava com soma zero. Assim, sempre achei, assim, no fim das contas, tinha que dar soma zero. Dívida zero, e eu via que não dava certo. Não dava, alguma coisa estava faltando. E eu fui encontrar justamente nas finanças comportamentais, né? E dentro da PNL, que eu finalmente dei esse insight que economia não é só soma zero. Existe algo mais ali, que é a questão emocional, que interfere muito mais. E foi aí que eu consegui, assim, estar trabalhando melhor meus atendimentos, né? Perfeito, Max. Pegando um pouco do que você falou, né, a importância de entender o contexto da pessoa, dos antepassados, né, dessa questão de hereditariedade, muito provavelmente vocês, né, acredito que a maioria aqui já tenha passado por entrevistas de emprego. E aí, às vezes, a gente vai lá com o RH, né, fazer a entrevista e muito provavelmente é um psicólogo aplicando, uma pessoa da área de psicologia, e eles fazem algumas perguntas. Me fala um pouquinho sobre você, sobre seus pais, né, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, isso quando a gente está ali, principalmente iniciando a carreira, né, alguns cargos um pouco mais operacionais. Essas perguntas, elas têm esse intuito, Max, de saber qual que é a nossa relação com dinheiro, qual é a nossa relação com hierarquia, qual é a nossa relação com chefe. Porque nós, por exemplo, quem tem pais médicos, ouve os pais comentando sobre determinados assuntos, então já segue um pouquinho aquele padrão, já vê essa questão de um pouco mais de independência, de não precisar de chefe, por outro lado, trabalhar muito. Então, os psicólogos, eles conseguem fazer uma série de relações, né? E é extremamente importante, quando a gente fala de dinheiro, entender todo esse contexto também. Nós aqui da Martelo, nós não acreditamos nessa questão que geralmente o mercado de educação financeira traz. E é por isso que a nossa ferramenta, ela avalia muitos grupos de conta, avalia no detalhe a vida financeira da pessoa, mas principalmente o que ela enxerga daquilo. Se tem aquelas regrinhas, né, também de mercado, que é o 50, 30, 20, que a gente foge muito disso, porque as pessoas não vão se enquadrar, porque cada um é diferente. Cada núcleo familiar é diferente, cada história é diferente. E quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que, né, como esse cliente que a gente viu, que o cara vai vender a casa para manter o carro. Cara, o nosso papel é fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Não é falar pro cara que ele tá errado. Por quê? O carro para ele é importante. A gente não vai mudar isso. E aí você tem, às vezes, que nem essa família do dízimo. Cara, sei lá, às vezes eles deixam de colocar o filho em escola para pagar o dízimo. E não tem certo e não tem errado. Ou famílias que, né, cara, corta comida, mas não, meu filho vai para a escola particular. Então, o papel é entender isso e apoiar para fazer a melhor forma. Quando você conhece o valor dos seus clientes, que você sabe o que é importante para eles, que motiva a ação, você consegue identificar muitos porquês a vida dele está naquela situação e, consequentemente, fazer um plano estratégico ali a 4 mãos para aquela situação virar. A gente pega os valores dos clientes, das pessoas, muito pelo que elas falam. Tem diversas ferramentas para a gente fazer isso. Né? Mas quando a pessoa está racionalizando, está fazendo o exercício ali, ela está muito focada, não sai o emocional. Quando a gente está conversando com as pessoas, é que realmente a gente consegue ver ali os valores, né? Para uma mente, para uma escuta mais ativa, uma mente mais treinada, isso fica bem evidente.
né? Por que o dinheiro é importante, né? Porque o dinheiro é um meio, mas qual que é a finalidade do dinheiro? É família? É saúde? É segurança? É viagem? E aí a gente consegue conduzir de uma forma melhor. Muita gente às vezes fala de liberdade, né? Isso sai de formas diferentes. Quando eu, por exemplo, pergunto para vocês assim, faz sentido? Eu estou esperando uma validação de vocês. Então esse reconhecimento, essa validação, é um valor para mim, é importante. Mas são nesses pequenos detalhes que a gente consegue fazer a diferença no jogo para o cliente. Leide, obrigado. A Leide colocou uma coisa aqui, eu esqueci de ler. Não deu para ler na hora. Vamos lá. Eu sempre penso em um tour para conhecer a culinária de cada estado e futuramente países. Legal. Por isso essa comida, essa crença que precisa mudar. Leide, uma pergunta, tá? Por que você acha que precisa mudar essa crença? Vou falar. Porque tem tanta coisa mais interessante que os países e os estados podem mostrar, como a cultura, várias outras coisas. E a minha primeiro pensamento é isso. Legal. Por que a comida é tão importante para você? O que conecta a comida na sua história? Interessante. Eu gosto mesmo. É gosto. É gosto. A sua família tem esse costume de culinária, de repente de se conectar, de fazer eventos para que isso aconteça? Não, porque sempre foi o básico. Então, olha só que interessante, né? A gente sempre vai conectar crenças e valores com a história da pessoa, tá? Quando a gente vê, por exemplo, mulheres que têm muitas bolsas ou muitos sapatos, homens que às vezes têm muito relógio, alguma compulsão que a pessoa desenvolve ou algum valor muito importante que a pessoa desenvolve na fase adulta pode ter relação com uma falta lá atrás. Então, eu já vi... Quer que eu conte o tênis, Dan? Fala do tênis, isso aí é legal. E da sua relação com doces também, né? da comida, por exemplo. Então, duas coisas assim para reforçar o argumento, né? Quando eu era criança, eu passava muita necessidade, né? Não sei se a maioria aqui conhece minha história, né? Mas comecei a trabalhar com 9 anos vendendo doce no Farol, enfim, então vim de uma família muito humilde. E quando eu era criança, eu morria de vontade de ter aqueles tênis que a criança vai andando assim, vai acendendo a luzinha, sabe? Imagina, a gente mal tinha dinheiro para comer, que dirá para comprar tênis com luzinha, né? Cara, eu comprei quando eu tinha 30 anos. E saía na rua com eles. Não é, Diego? Os meus amigos ficavam assim, ó. Entendeu? Saía feliz da vida. Realizei meu sonho com 30 anos de idade. Comprei um tênis de luzinha. Entendeu? Outra coisa também, viu, Leide? Não sei se é muito o seu caso, né? Mas vou falar do meu. Eu fiz uma consulta recentemente com uma nutróloga, né? Porque eu sou bem gordinho, assim, e tal, e eu tô querendo emagrecer, né? Enfim. E aí, fui conversando, vi também isso com o meu psicólogo e tal, a gente foi conversando, e aí eu encontrei aonde que tá a minha compulsão por comida, principalmente por doce, né? E aí, pesquisando assim na cabeça, consegui achar. E aí eu lembrei o seguinte, que quando eu era criança, a gente passava muita dificuldade, a minha avó, que foi quem me criou, ela falava assim pra mim, quando tinha uma festinha pra gente ir, de escola, assim, de alguma criança que ia fazer aniversário, a minha avó falava assim pra mim, vê se come, hein? Porque não sabe quando vai ter de novo. Então o que eu fazia? Chegava na festinha, derrubava lá, comia até passar mal, entendeu? E aí eu acabei trazendo isso até hoje pra minha vida. Então, assim, hoje, agora eu tô tentando me policiar, mas graças a Deus, né, não passo mais necessidade, nem minha família, mas toda vez que eu paro pra comer, eu como até passar mal. E aí agora eu tô tentando melhorar isso, né, ou seja, eu tô tentando racionalizar
e sair dessa crença, né, desse automático que me foi colocado. Né? Então são 2 exemplos aí, né, eu acho que pode contribuir para a conversa. Esse finalzinho aí do debate me lembrou de um livro chamado Código Cultural. É um livro difícil de achar, ele está esgotado, mas fala justamente como dentro de cada cultura, cada objeto tem um significado especial e dependendo dos povos, uma cultura mais adolescente, uma cultura mais ancestral, né? Então, uma referência interessante, né, de um psicólogo francês, Clotaire Rapal. Eu coloquei um resuminho de resenha, depois eu compartilho lá no grupo com todo mundo. Ah, tava muito bom, né? Mas tudo que é bom acaba também, fazer o quê, né? É isso aí, faz parte, né? Que legal, espero que você tenha gostado de mais um dos nossos encontros, então, do grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças, né, de educação financeira. Olha, por favor, não deixe de responder a pesquisa de satisfação, isso é muito importante para a gente poder cada vez mais poder entregar um conteúdo de qualidade para você, tá? Se quiser comentar, puder, por favor, fale aqui no vídeo, comenta aqui com a gente o que você achou, manda sua pergunta, seu questionamento, a sua versão de algum assunto, enfim, tudo isso é muito bem-vindo, a interação ela é muito benéfica para que, então, juntos, a gente possa cada vez mais crescer e nos aprimorarmos, tá certo? Fique atento à agenda e até os próximos encontros. Tchau, até mais, valeu!